E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Primeiro treinamento comercial da Deco para as nossas agências parceiras. Sou Rafael, se você não me conhece, pode me chamar de Baby, todo mundo me conhece como Baby. Eu sou cofundador aqui da Deco junto com o Lúcio e com o Gui, e vai ser um prazer participar dessa jornada aqui junto com vocês. A gente montou esse conteúdo para que você tenha num só lugar tudo o que você precisa para você prospectar novos clientes ou para você entender quais são exatamente os principais benefícios da Deco. A ideia é que você ganhe muito dinheiro com a gente, que você cresça seu portfólio, que você deixe seus clientes mais felizes. E a gente vai mostrar tintim por tintim como que você vai fazer isso. A gente pensou tudo com muito carinho, mas é claro que isso aqui é só uma primeira versão, então se você tiver qualquer tipo de feedback a contribuir, você vai ver aqui em algum lugar dessa tela um QR Code, um link. Por favor, contribua, mande feedbacks, a gente vai iterar continuamente. A ideia é que esse conteúdo evolua e a gente lance novas versões desse material de tempos em tempos. Tudo pronto? Pega o caderninho, pega uma caneta, pega um copo d'água ou uma cerveja e vamos começar. Bom, vamos dar uma olhada na nossa agenda. Nossa agenda se divide em 3 partes. Na parte 1, a gente vai dar um overview sobre a Deco. O que nós fazemos, o nosso deck de vendas, o nosso produto, funcionalidades específicas que a gente não consegue apresentar em todas as apresentações, a gente vai passar por absolutamente tudo com vocês e no finalzinho, alguns cases de clientes e de agências para vocês também se apropriarem disso na hora de vocês venderem para os seus clientes. Na parte 2, a gente vai te dar um pouquinho mais de contexto do mercado, como funciona a arquitetura headless, composable, métricas de web performance, a ideia é que você saia com bastante contexto para levar para os seus clientes durante o seu discurso de vendas. E na parte 3 é a parte que todo mundo está interessado, que é como que a sua agência ganha dinheiro com isso, como que você cresce junto com a gente. A gente vai falar de quais serviços você pode prestar junto com a Deco, como que você prospecta seus primeiros clientes, como que você vai alavancar suas vendas, aumentar a retenção dos clientes atuais. A gente vai falar também do futuro do nosso produto e quais são os nossos próximos passos, como que você pode se antecipar e sair na frente. Depois dessa terceira parte, você vai encontrar uma pastinha de assets e que você tem tudo o que você precisa para você criar uma campanha. Tem boilerplate de PR, tem arte de social media, tem banner de LinkedIn, tem cold message para você poder fazer abordagem fria, template de e-mail marketing, tem artigo para você poder ler, e-books, tem tudo o que você precisa para você se aprofundar e para você começar a criar uma campanha de marketing junto com a gente. Você não precisa assistir tudo se você não quiser. A gente gravou isso em vídeos pequenos justamente para você poder se apropriar, você poder assistir na hora que funciona melhor para você. Esse conteúdo também está transcrito, então você pode ler, se você for de ler. Só um disclaimer importante é que ao longo do treinamento você vai encontrar alguns exercícios. A gente vai fazer perguntas e respostas, a gente vai passar alguns desafios, vai ter alguns quizzes, e aí, se você não participar, você não tira a certificação no final. Então, só quem completar todas as respostas, todos os desafios, todos os exercícios, enviar pra gente, vai ser um formuláriozinho super rápido de responder, só essas pessoas vão ter acesso à certificação final. Mas fique à vontade, você não precisa dessa certificação para você ter acesso a todo esse conteúdo. Mas eu garanto que se você preencher, você vai ter uma experiência muito mais rica, muito mais prazerosa e você vai conseguir se aprofundar muito mais no conteúdo. Então, pessoal, vamos para o primeiro exercício. Nessa tela vai aparecer um link onde você abre um formulário e você responde rapidinho 4 perguntas. A principal vantagem de você participar desse exercício é que depois que você responde, você tem acesso às respostas de todas as outras agências. E tudo isso é anônimo. Então você pode ficar muito tranquilo que não vai aparecer quem que respondeu, não vai aparecer a agência que respondeu, mas você vai ter uma ferramenta de benchmarking. Você vai conseguir analisar como que seus concorrentes estão pensando, onde que eles estão posicionados, sem oferecer nenhuma informação sigilosa para ninguém. A primeira pergunta é, o que você espera desse treinamento? O que você espera conquistar no final desse treinamento? A segunda pergunta é, quais são as queixas dos seus clientes atuais? Do que os seus clientes estão reclamando? O que eles estão te pedindo? A terceira pergunta é, o que você tem feito enquanto agência para resolver essas dores dos seus clientes? E a última pergunta é, como que você espera que a Deco ajude a sua agência a resolver suas próprias dores e ajude os seus clientes a resolverem as dores deles? Pronto, pessoal, se você não conhece a Deco e não sabe o que a gente faz, chegou a sua hora. Agora a gente vai passar pelo nosso deck comercial com vocês e eu vou fazer exatamente como a gente faz com um prospect nosso. Normalmente, o nosso deck comercial, ele tem uma apresentação, ele tem uma demonstração do nosso produto. A gente para normalmente a apresentação no meio para mostrar o produto. No nosso caso aqui, eu vou fazer toda a apresentação comercial
e depois eu vou fazer a apresentação de produto só para ficar os dois bloquinhos de conteúdo organizados. Mas você pode pular, pode ir num produto, voltar para cá, faz como você achar melhor. Esse deck não é uma versão física. Você tem acesso à versão editável, você pode trocar a ordem dos slides, trocar o texto, trocar o conteúdo, faz como funcionar melhor para você. Algumas das partes podem não funcionar para sua agência. Por exemplo, tem uma parte que a gente fala sobre nós temos um monte de parceiros disponíveis para você implementar a sua loja. Talvez você não queira divulgar que nós temos muitos parceiros disponíveis porque você está vendendo um serviço da sua agência. Essa parte você tira. Então, adapte o deck para o que funcionar melhor para sua agência. E um detalhe importante, dependendo de quando você está assistindo essa apresentação, o deck pode estar desatualizado. Então, sempre checa nesse link aqui se você está com um deck novo ou se você está com uma versão antiga. Eu vou conduzir esse deck como se eu estivesse falando com um cliente real, exatamente como acontece no nosso dia a dia. E aí, para representar o cliente, eu chamei o Leandro aqui, como se ele tivesse vindo da loja X e ele tivesse ouvido sobre a Deco pela primeira vez. E aí, Leandro, tudo bem? Oi, baby, tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo. Obrigado pelo seu tempo e obrigado pelo seu interesse na Deco. Será que você podia me falar um pouquinho mais sobre a sua loja? Eu vi que vocês são um e-commerce do interior de São Paulo, que tem algumas lojas físicas, vi que vocês estão com a loja um pouco lenta. Como é que você acha que a Deco pode ajudar vocês? Isso, exatamente. A gente já existe há 30 anos no mercado. A gente tem 70 lojas físicas pelo interior de São Paulo inteiro. Mas o nosso site agora não está performando como a gente gostaria. Eu estou bem incomodado com a lentidão, com a dificuldade de mexer, de atualizar. E hoje eu estou no VTEX legado, no portal da VTEX, e eu sei que eu tenho que migrar para o I/O. Só que eu estou inseguro com isso. Eu estou num grupo com outros gestores, outros amigos meus que têm marcas também e operações online, e eles me sugeriram conversar com a Deco e entender melhor a solução de vocês. Perfeito. Vocês trabalham hoje com time interno? Vocês têm alguma agência? Como é que tá isso? A gente tem uma agência sim, a agência Y. Mas cá entre nós, eu não estou lá muito satisfeito com o trabalho deles. Eu peço suporte, eles demoram a me responder. Às vezes uma mudança simples demora 2 semanas para acontecer. E eu estou até avaliando a opção de talvez outras agências ou até montar uma equipe interna. E queria também discutir isso aqui com vocês. Maravilhoso. A gente vai falar disso também. A gente tem vários parceiros, eu posso te recomendar um parceiro. Então, só para organizar o tempo, a gente tem hoje 25 minutos com vocês sobrando. Eu queria passar pelo nosso deck, mostrar nosso produto. Isso vai gastar mais ou menos uns 15 minutos. E aí a gente fica com uns 10 a 15 minutos finais conversando, trocando ideia, respondendo perguntas e respostas. Funciona para você? Claro, funciona assim. Vamos lá, me mostra aí o produto, por favor. Ótimo, Leandro. Então, mudando um pouquinho aqui o cenário, é um prazer estar falando com você. Bom, o mundo mudou, né? A gente vivia um mundo aí, todo mundo tinha dinheiro, passou por uma pandemia, digitalizou muito rápido o planeta e o e-commerce acabou crescendo bastante e a gente tinha verba para fazer um monte de coisa. E agora esse mundo mudou, o cenário macroeconômico mudou, a gente está vivendo um mundo com juros muito altos e a gente entrou no que a gente chama da era da lucratividade. Ou seja, todo mundo ficou sem gasolina e a gente agora voltou a pedalar. Tá todo mundo agora com a sua bicicletinha, tô com a minha aqui, pedalando para subir essa montanha que é escalar o seu negócio. Com isso, as marcas elas estão precisando reduzir custo. Elas estão precisando reduzir especificamente os custos de tecnologia, o TCO, o Total Cost of Ownership. E, junto com isso, elas precisam evoluir muito mais rápido, sem tanta bala na agulha. Como que você alcança resultado se todos os sites do mundo enfrentam o mesmo problema, que é os sites são muito lentos. Eu não estou falando que os sites são lentos para navegar apenas. Os sites são lentos para implementar. Uma implementação média demora 9 meses, 6 meses. Canso de ver projetos um pouco mais enterprise demorando mais de 1 ano às vezes. As lojas são muito lentas para navegar. Se você roda o PageSpeed nos 50 maiores... Que 50 não. Nos 500 maiores e-commerces do planeta, em qualquer região, o PageSpeed médio é 28. Os sites demoram muito para customizar, então você quer criar uma landing page, você quer trocar um banner, você quer fazer uma alteração simples, ainda hoje, 2023, com inteligência artificial, ainda é muito difícil para a maior parte das marcas. E os sites são muito lentos para segmentar. É muito raro você encontrar uma marca que está conseguindo fazer segmentação por audiência, que parece algo ainda de outro mundo, que só as grandes enterprises fora do Brasil conseguem fazer. Basicamente, todo mundo vê o mesmo site quando acessa a sua URL. O que a Deco está fazendo? A Deco está fazendo o que fez com a Loja Store. A Loja Store ela se tornou a loja mais rápida do Brasil em poucas semanas, menos de 2 meses. Ela tinha uma expectativa, dado o mercado, de que uma implementação demoraria meses. A implementação demorou algumas semanas.
Ela saiu de um paradigma de mercado em que as mudanças acontecem a cada 2 semanas e hoje eles mexem em média 15 vezes por dia no site. Eles saíram de um paradigma de mercado, do próprio site deles, que o page speed era 27, ou seja, demorava 11 segundos para carregar o site no celular, e agora a gente entregou para eles um page speed acima de 94. Ou seja, eles se tornaram a loja mais rápida do Brasil junto com a Adecco. Sem mexer em layout, sem mexer em checkout, sem mexer em preço. E isso eu não posso dizer exatamente quanto que foi, mas isso gerou um aumento acima de 100% na taxa de conversão. Foi um negócio absurdo que a gente viveu. O que a Adecco faz? A Adecco é essa plataforma que compõe a sua experiência digital e que está impulsionando os sites que mais crescem no mundo, mesmo nesse mundo de escassez que a gente está vivendo, de escassez de recursos. A gente consegue fazer com que os sites aumentem muito a sua performance, não só na velocidade de carregamento da página, mas aumente muito a sua performance no sentido da sua capacidade de evoluir. Então a gente está dando tchau para os 4 cavaleiros do apocalipse da lucratividade, aqueles que estão impedindo o seu site de chegar no ápice da sua taxa de conversão. Um cavaleiro do apocalipse que faz com que o seu site demore muito para implementar, qualquer migração é um parto. Um cavaleiro do apocalipse que faz com que seu site fique com page speed lá embaixo. O cavaleiro do apocalipse que faz com que você tenha um site para todas as audiências, apesar de você poder ter um site para cada perfil. E o cavaleiro do apocalipse que faz com que você demore 2, 3 semanas para fazer uma alteração muito simples, como trocar um banner. Que tal a gente resolver tudo isso? Bom, aqui na Adecco, a gente está oferecendo, nesse mundo que está todo mundo andando a cavalo, a gente está oferecendo um carro de corrida. O que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo a internet crescer 10 vezes mais rápido. Chegou um carro esportivo no mundo de carroça. Agora com a Adecco a gente implementa o seu site em semana e não mês. Semanas, não meses. A gente faz o seu site ser possível de navegar em 2 segundos, 3 segundos, 1 segundo, e não 20, 15, 11. A gente faz com que você consiga customizar em tempo real, instantaneamente, com código e sem código. Você decide se quer usar código ou não. E a gente está permitindo com que você consiga segmentar o seu site em alguns segundos, o mais rápido possível, quase instantaneamente. É algo que demoraria dias e exigiria de você alguns serviços super complexos de serem implementados. O que a gente está querendo aqui? A gente quer que você consiga construir a experiência digital que você sempre sonhou. Que o site seja de fato seu, que você seja dona do seu front-end. Que você possa fazer o que você quiser criar a customização que você quiser, sem perder performance. Que você possa alterar, fazer teste, evoluir sem dor de cabeça. Tá fazendo sentido para você? Faz sim. Eu achei super interessante. Se vocês entregarem isso tudo, vai ser uma mágica. Legal, legal. Então, vamos avançar, que ainda tem muito mais coisa para eu te mostrar. Quero te mostrar como que a gente faz isso. Então, vamos lá. Como que a gente consegue fazer com que o seu site seja implementado em algumas semanas e não em meses? Primeiro, nós trabalhamos com uma solução que é agnóstica de plataforma. Então, não importa aonde você esteja, qual seja a sua fonte de dados, se você está na Vetex, se você está no Shopify, se você está na venda, não importa onde você esteja, a gente consegue implementar o seu site onde quer que você esteja agora, na plataforma que você escolheu. Segundo ponto, o que a gente está oferecendo aqui é algo que é bem fácil de codar. O que no seu time talvez você não tenha desenvolvedores, mas a sua agência provavelmente tem. E o que significa que a agência consegue agora treinar um time muito mais fácil do que ela demorou para treinar um time de Fastor, de Vertex.io, de Liquid. Porque a nossa stack de tecnologia é uma stack muito simples de se aprender. A gente é baseada em Preact, em React, em TypeScript, algo que qualquer desenvolvedor já sabe. Terceiro ponto é que a gente tem hoje dezenas de parceiros e milhares de desenvolvedores numa comunidade no Discord que já tem mais de 1.800 membros. Ou seja, tem gente por trás da Adecco que presta serviço e que faz as coisas acontecerem. Essa comunidade está crescendo absurdamente. Começamos a desenvolvê-la em janeiro, agora em agosto a gente já está com mais de 1.800 membros. Quarto ponto, a gente tem um assistente de inteligência artificial que ainda não foi lançado, mas que está saindo do forno, em que você consegue editar e evoluir o seu site, implementar o seu site
toda a parte de conteúdo, com um assistente de AI muito parecido com o que você teria com o ChatGPT. É basicamente um ChatGPT integrado. Com isso, você consegue criar uma landing page, por exemplo, com muita facilidade. E por fim, a gente tem um hub de integrações que faz com que você consiga conectar o seu site, parecido com o que você tem numa App Store. Você consiga expandir o seu site, estender o seu site, como você quiser, com alguns cliques. Segundo ponto, como que a gente faz com que o seu site ele seja navegado em segundos, né? Em 2 segundos e não em 20? A gente tem uma infraestrutura distribuída. O que significa isso? Normalmente, quando você tem um site, o seu site está hospedado na AWS, lá na Virgínia. E tem um servidor que hospeda o seu site. O que a gente fez aqui? A gente fez com que o seu site ele esteja hospedado ao mesmo tempo em 30 regiões do planeta. Mais de 30, acho que são 35, se eu não me engano. E sempre tem um servidor muito próximo do seu usuário. O que a gente faz? A gente encontra um servidor muito próximo. Esse servidor monta a página para você, toda a nossa tecnologia, ela é server-side, ela monta o seu site no servidor e a gente entrega a página praticamente pronta para o cliente, para o navegador e com uma latência de requisição muito baixa. É um papo meio técnico que você precisa saber que a nossa infraestrutura é muito robusta, escalável, global e que você consegue acelerar demais o tempo de requisição entre o browser e o servidor. Além disso, essa stack de tecnologia que a gente escolheu, ela joga muito pouco, basicamente ela joga nenhum JavaScript quase para o navegador do cliente por padrão. Para quem não sabe, a quantidade de CSS, JavaScript, imagem, script de terceiro são ativos que pesam muito o seu site. E a gente conseguiu tomar uma decisão de tecnologia que reduz drasticamente a quantidade de JavaScript, de CSS e de imagens que você tem no seu site. Terceiro ponto é que quando você vai implementar um site na Adecco, você não começa do zero. A gente já oferece para sua agência parceira uma série de blocos pré-construídos, carrossel, footer, barra de navegação, prateleira de produto. A agência ou o desenvolvedor conseguem estilizar esses componentes com muita facilidade. Esses componentes eles foram construídos de forma muito otimizada. A gente tirou o máximo que a gente podia de tamanho de arquivo, posso dizer assim? A gente tirou o JavaScript, a gente tirou o CSS, só o que sobrou foi o extremamente necessário para aquele componente ser performático. Então você já começa com componentes reutilizáveis numa biblioteca aberta, open source, que você pode estender e tematizar como você quiser para ficar exatamente com a cara da sua marca. E o quarto ponto é que a gente oferece métricas em tempo real. Ou seja, tudo que você mexe na Adecco, você vê em tempo real se está afetando performance ou não. E eu vou mostrar para vocês depois na demonstração do nosso produto. Terceiro ponto, como que a gente habilita a customização, né? Eu falei que você pode customizar com ou sem código, no code ou full code. A gente entende que hoje no mercado tem essa dicotomia, né? Ou você vai pegar uma solução no code, tipo um Wix da vida, né? Um Squarespace, Webflow, que são soluções muito boas para o usuário de negócio, para o time de marketing, para o designer, mas o desenvolvedor detesta. E aí, por quê? O desenvolvedor não coda, porque ele não tem acesso ao código ali, você não consegue customizar como você gostaria. Você fica limitado ao que você consegue fazer na interface. A interface fica tão complexa que você não sabe fazer algumas integrações, algumas customizações que você deseja, ou que o seu negócio depende. Então, o que a gente fez aqui? A gente te dá acesso total ao código. Então, agora, tudo que dá para codar, dá para você botar no seu site. O site, de novo, on your front-end, seja dono do seu front-end. O site é seu, você coloca o código que você quiser, não tem nenhuma limitação do que você consegue customizar, você tem liberdade total para criar a sua experiência ideal. Agora que você criou o código, que o desenvolvedor criou o código, instantaneamente, automaticamente, a gente cria uma interface para o usuário de negócio editar. Olha o que eu estou dizendo. Todo código que é criado na Adecco, ele automaticamente vira uma interface 100% editável. Ele vira um no-code. Então a gente não tirou o código, a gente deixou o código. Mas quando você escreve o código vira um monte de botãozinho de interface de formulário que o usuário de negócio pode editar sem precisar usar nenhum tipo de código. É o melhor dos dois mundos. O melhor para o desenvolvedor, com uma stack de tecnologia muito fácil de aprender a codar. E o melhor para o usuário de negócio, que tem agora uma interface para ele alterar, editar, estender como ele quiser. Por fim, como que a gente consegue fazer com que você segmente em alguns segundos e não em alguns dias? A gente tem uma solução de teste AB de fábrica. Pronto. Vou repetir. Temos uma solução de teste AB, e não é AB não, teste A, B, C, D, E, quantos testes você quiser de fábrica. A gente te entrega um matcher. Um matcher me diz qual audiência você deseja criar essa experiência e eu vou dar um match entre a sua página e essa audiência. Então, se você botou um site todo azul para um público específico, só o público que gosta de azul vai receber. Se você colocou um site todo vermelho para um outro público, aquelas pessoas que você definiu que gostam de vermelho vão receber. Se o seu banner ele está desenhado para pessoas de uma cidade, só aquela cidade vai receber. Se você quiser que seu site se comporte
poste de um jeito de manhã, de um outro jeito de tarde, de outro jeito de noite, numa data específica, num agendamento específico. Se você quiser criar uma customização de audiência, ou seja, você quer dizer que todo mundo que já gastou R$500 no seu site, agora pode ver uma promoção específica, um produto específico, ou quem já comprou uma pulseira, agora você quer exibir vestido. Você cria a experiência que você quiser, com total liberdade, segmentado por audiências. E isso tudo é integrado com o nosso Analytics, você pode ver os resultados em tempo real, e também é integrado com o seu Google Analytics, e aí você pode agora, dentro dos seus dashboards, ter acesso aos resultados. Legal, é assim que a gente consegue entregar tudo isso. E agora, indo um pouquinho mais além, queria falar um pouquinho da nossa arquitetura. Como que a gente faz isso tecnicamente? A gente basicamente desacopla toda a camada de experiência digital, ou seja, todo o seu front-end da sua plataforma de comércio, e a gente constrói tudo por fora, usando a nossa infraestrutura. Então, ou seja, a gente não usa mais a infraestrutura da plataforma de comércio que você está hoje. A gente usa a infraestrutura da Adecco. Isso é o que a gente chama de arquitetura headless. E eu não estou inventando isso. A arquitetura headless é uma arquitetura muito conhecida fora do Brasil, que não chegou ainda com força no Brasil, mas que nos Estados Unidos e na Europa é bastante comum. Muita gente tem o site rodando em headless fora do Brasil. Só que o headless ficou muito complicado. E o que a gente está fazendo aqui é simplificando o headless, tornando ele acessível para o nosso público, para o público que está sem dinheiro, que não tem muita verba, mas que quer aumentar a taxa de conversão, quer deixar o site mais rápido. Então a gente está pegando os benefícios de uma arquitetura headless, que é basicamente você fazer o seu site por fora da plataforma de comércio. Esses benefícios te dão a performance, a capacidade de editar, a capacidade de customizar, sem a dor de cabeça de você ter que compor uma série de infraestrutura complexa. Tá fazendo sentido? Na prática, isso significa que a gente substitui o Vertex IO, substitui o Vertex Legado, substitui o Shopify Liquid, o Composable Storefront, eu acho que é da Salesforce. O que quer que você use hoje como solução de front-end da plataforma, você não vai mais usar. Você vai usar a solução da Adecco, seja qual for a sua tecnologia de front-end. Você continua usando a plataforma de comércio para você trocar pedido, para você ver produto, para você subir um produto novo, para você trocar preço, para você criar uma promoção, para o seu checkout, para o seu carrinho, mas toda a experiência de navegação, ela fica com a gente. Por exemplo, troca de banner, fica com a gente. Criação de uma landing page, criação de uma página institucional, toda a experiência que vai até o carrinho fica com a Adecco. Calma, então você está me dizendo que nem o checkout, nem o My Account eu consigo fazer com a Adecco? Ainda não, mas a gente pode te recomendar alguns parceiros que fazem checkout headless, e aí, assim como a gente tira o front da plataforma, eles tiram o checkout da plataforma e você pode fazer tudo por fora, e alguns deles oferecem, inclusive, uma boa capacidade de customização. E isso, inclusive, pode ter um ganho bem expressivo na sua taxa de conversão. Legal, entendi. Mas e se eu quiser mudar de plataforma? Eu vou ter que refazer tudo? O que acontece com as minhas integrações? Não, então, essa que é a vantagem. Você tinha falado lá no início dessa conversa que você estava considerando mudar de plataforma, não é isso? Pra gente, a plataforma de comércio, ela é só uma API, ou seja, ela é só uma fonte de dados. Você pode construir a sua experiência digital usando os dados de qualquer API que você quiser. Ou seja, você pode trocar de plataforma, ficar na plataforma. Se você está numa plataforma ou vai para outra, pra gente não faz a menor diferença. A gente é agnóstico. Você passa com a Adecco a ter mobilidade. Uma vez que seu site está na Adecco desacoplado, você troca de plataforma agora com muita facilidade. E é por isso que os clientes chamam a gente de seguro de vida. Porque se der qualquer problema na plataforma de comércio que está embaixo, agora seu site está seguro. Seu site está construído na Adecco. Super interessante. Mas hoje, quais plataformas que vocês já se conectam e eu conseguiria começar a usar? A gente tem hoje conexão com a Vertex, a gente tem com a VNDA, com a venda, que é da Olist, a gente tem com a Shopify, com a Nuvem Shop, com a Wake, e tem uma série de outras integrações que estão aí por vir. A gente está deixando bem público já qual é o nosso roadmap de desenvolvimento de integração, mas basicamente a gente conecta com qualquer solução que seja headless, ou seja, qualquer solução que tenha uma API para a gente puxar dados. Mesmo que não tenha ainda pronta, fala com a gente que a gente coloca aqui na nossa fila de demandas e desenvolve, dura algumas semanas, é bem rapidinho. Ah, entendi. Muito bom saber. Obrigado. E aí, antes de falar de quanto custa isso tudo, eu queria checar com você quanto você acha que seria justo você pagar para você aumentar de 20% a 100% das suas vendas? Levando em conta que a gente vende mais ou menos 500 mil por mês hoje, e você está me dizendo que a Adecco pode aumentar em até 100 mil as minhas vendas, eu acho que seria justo pagar 5, 6 mil reais por mês para ter esse serviço. Legal. O nosso preço aqui, ele varia de acordo com o seu tráfego, de acordo com o seu número de page views, ou seja, seu número de visualizações de página. Você pode checar isso no seu Google Analytics. A gente cobra hoje muito barato, R$40 para cada 10 mil visualizações de página. Você tem 100 mil visualizações de página por mês, você paga R$400 por mês, beleza? Só que tem um detalhe aqui. Se você é uma loja um pouquinho maior,
e você vende mais de 5 milhões de reais por ano, seu GMV anual é acima de 5 milhões, quando você bate 5 milhões de vendas nos últimos 12 meses, a gente começa a pegar 0,5% de take rate das suas vendas. Isso é para a gente não onerar os pequenos e a gente ter um pequeno ganho quando uma loja vende um pouquinho mais. É bem pequenininho, 0,5%, nada para ferir o seu total cost of ownership, mas é algo que dá um upside para a gente, né? A gente ganha com o ganho dos nossos clientes. Isso gera, inclusive, um incentivo correto, né? Que da gente querer trabalhar para o cliente vender cada vez mais. Eu vi aqui no SimilarWeb, que é uma ferramenta que a gente usa para estimar, que você tem hoje mais ou menos 400 mil page views por mês. É isso mesmo? Eu posso te passar direitinho depois os meus page views, mas eu acho que é por aí mesmo, não tá muito errado não. Bom, então nesse caso, você paga para a Deco em torno de R$ 1.600 por mês, por esses 400 mil page views. Passados 5 milhões de reais em vendas, aí você vai começar a pagar 0,5% do seu GMV, além dos 1.600. Ou seja, você vendeu 6 milhões de reais, aí a gente vai te cobrar 0,5% em cima do 1 milhão. Ou seja, do que é excedente dos 5 milhões. Você paga os R$ 1.600 por mês e mais os 5 mil reais, que é o 0,5% desse 1 milhão excedente. Você pode fazer toda essa simulação de quanto que custa nessa nossa calculadora aqui. O que é importante de falar do nosso preço é que a gente só cobra depois do Go Live. Então você faz uma implementação que dura às vezes 2 meses, 30 dias, eu não sei o tempo que vai levar, depende da complexidade do seu site. Seu site vai para o ar, você testa por 30 dias e a gente só começa a cobrar você depois que você está feliz, satisfeito. E se você quiser cancelar, não deu certo, não funcionou, não aumentou minhas vendas, você cancela e você não deve absolutamente nada pra gente. E você sabe me dizer, assim, só para eu ter uma ideia, quanto tempo demora e quanto custa uma implementação da Deco? Bom, a implementação varia bastante. Depende da maturidade do seu site, do tamanho, do parceiro que você escolheu, da complexidade que tem envolvida, se vai ter mudança de layout, se não vai ter mudança. O preço mais barato que eu já vi até hoje foi tipo 30 mil reais para um caso muito simples de implementação de um template. E eu já vi até 200 mil reais para um site mais complexo, mais enterprise, para um cliente grande. Eu diria que na média as agências elas têm cobrado por volta de 60, 70 mil reais por uma migração de um site para Deco, considerando você permanecer no mesmo layout que você tem hoje, e elas pedem em torno de 60 a 90 dias. Ótimo, muito obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo produto. Show de bola, é isso. Finalizamos. Muito obrigado. Bom, legal. A gente não é ator, mas acho que foi suficiente. Tô aqui com o Leandro ainda e queria discutir com vocês o tipo de conversa que aparece quando a gente encerra essa apresentação comercial. Tem algumas dúvidas que são muito recorrentes, né, que a gente sempre tem que responder. Eu queria passar por elas com vocês. Vocês podem checar na nossa documentação uma lista de um monte de perguntas com respostas. A gente está sempre adicionando novas perguntas, então se tiver alguma coisa que você quer saber, específica, manda pra gente que a gente vai aumentando essa base de dados. E aí, Leandro, qual é a primeira pergunta que a gente mais responde? Eu tô no CMS Legado e tô pensando em ir pro I/O. A Deco funciona no Legado tanto quanto no I/O? Então, essa pergunta é clássica. Geralmente a pessoa demora para entender que nós substituímos a solução por completo do front-end da plataforma de comércio. Então, a resposta é na linha de a gente está substituindo o Vertex I/O, a gente está substituindo a Fast Store, a gente está substituindo o Vertex CMS. Então, para a gente não faz a menor diferença se o cliente está no Liquid, se o cliente está no front-end da venda, se ele está no front-end do I/O, do legado, porque a gente vai substituir toda essa solução pela Deco. Então você está me dizendo que no dia a dia eu vou subir os banners na Deco e eu vou continuar gerenciando os produtos ainda no admin da Vertex. É isso mesmo? Eu entendi certo? E eu consigo fazer agendamento desses banners? Não, é isso mesmo. Na plataforma de comércio você vai criar suas novas coleções, você vai criar produtos, vai trocar foto de produto, descrição, preço, vai ver os pedidos, mas toda a experiência de navegação vai ficar no seu site, vai ser feita dentro da Deco. Então você vai criar uma landing page, um banner, vai estilizar. E sim, você consegue agendar e trocar banner com muita facilidade. Eu vou mostrar isso na demo de produto já já. Como ficaria dentro da Deco o checkout e o My Account? Eu consigo personalizar de algum jeito? A gente não tem hoje uma solução de checkout de My Account, então tudo que vem depois do carrinho é cuidado pela própria plataforma de comércio. A gente usa a solução da plataforma de comércio. E para isso a gente tem um proxy transparente, então, ou seja, para o usuário final ele não vê essa mudança. A URL continua sendo a URL do domínio da loja, e toda a personalização do checkout, do My Account, ela é feita dentro da própria plataforma, mas como eu falei durante a apresentação, a gente tem parceiros de checkout que a gente pode recomendar e que são integrados à Deco e são integrados à plataforma de comércio.
e que funcionam muito bem. A gente tem recebido bons feedbacks dos nossos clientes. Uma coisa que eu não entendi é por que eu não vou diretamente para a Fast Store, dentro da VTEX, que é de graça, e eu iria para a Deco. O que vocês têm de diferente? A gente vai falar sobre isso com mais detalhes no módulo Deco versus a Fast Store. De forma geral, a nossa performance ela é muito superior que a da Fast Store. O nosso tempo de implementação também é muito menor, porque a gente é muito mais simples de implementar. A gente está demorando menos de 2 meses e tem projeto em Fast Store que demora às vezes 1 ano e meio, 2 anos. A gente também é agnóstico de plataforma. Então quando você vem para a Deco, você não entrega o seu front-end para a plataforma de comércio. Você é dono do seu front-end. Você leva o seu front-end para onde você quiser. Isso te dá muito mais liberdade e te dá um leverage na hora de negociar com a sua plataforma de comércio. Para além de performance, na Deco você tem todas as ferramentas, todas as funcionalidades que você precisa para você poder otimizar a sua loja. Então a gente não entrega só o site, a gente entrega o CMS, a gente entrega o teste AB, a gente entrega a personalização por audiência, a gente entrega tudo o que você precisa para o seu site ficar performático ao longo do tempo. Eu já fiz algumas tentativas de deixar meu site mais rápido. E eu sei que a otimização de imagem é importante, de você lidar com os scripts é importante, e também que o GTM atrapalha muito. Como é que a Deco resolve essas coisas que eu já sei que são muito difíceis? Perfeito. Essa quantidade de assets que a gente chama first party ou third party, que é tamanho de imagem, tamanho de vídeo, scripts de terceiro, tudo isso vai influenciar performance, tá? Mas tem algumas coisas que a gente oferece que facilitam a sua tomada de decisão. Primeiro que as nossas lojas em produção, elas têm esses scripts de terceiros, elas têm imagem, uma quantidade grande de imagens, e isso não está prejudicando performance, porque nós temos um otimizador de imagem no nosso admin, porque a gente proxeia as imagens de um jeito diferente, a gente usa uma CDN para fazer caching, então a gente usa o que tem de mais valioso para poder fazer a otimização desses assets. Para GTM, para essas tags de terceiros que você mencionou, a gente tem algumas opções, a gente pode usar server-side tagging, a gente pode usar Paritown, é um serviço que a gente usa para otimizar esse processamento desses pixels, desses scripts. Mas, enfim, o que você precisa saber é que temos lojas em produção com tudo isso e elas estão funcionando. E no nosso admin, você consegue, em todas as páginas, vou mostrar isso para vocês, verificar em tempo real o que cada alteração está afetando na sua performance, no seu tempo de carregamento. Toda mudança que você faz de conteúdo, de imagem, de tamanho de componente, tudo isso você vê em tempo real quanto que está afetando a performance da sua loja, o que te ajuda muito a tomar a decisão que você quiser. Vocês têm alguma solução de search? A que eu estou usando agora não me interessa, eu acho muito ruim. A gente não tem uma solução de search hoje, a gente usa a page search que você escolher, mas você não precisa usar a page search da plataforma de comércio. Você pode usar, por exemplo, uma Algolia da vida ou um Links Impulse, você pode escolher qualquer API de pesquisa, tá? A gente só não tem uma API própria por enquanto. A minha loja está hoje no VTEX.io e eu já uso algumas customizações da App Store, como a wishlist, o cashback. Como é que fica isso quando eu vou para a Deco? E as minhas outras integrações, como IntelliPost, Algolia, isso também vai funcionar? É importante a gente entender exatamente quais serviços e quais customizações você está falando. Muitos a gente já tem pronto, outros a gente teria que criar ou que integrar. Via de regra, todas as principais customizações que a gente tem na App Store da VTEX, no VTEX.io, como wishlist ou cashback, tudo isso já tem na Deco, a gente já tem isso pronto na nossa biblioteca padrão e é super fácil de integrar uma solução nova. Eu nunca encontrei assim um serviço super diferente do que aqueles que a gente já tem. Os que a gente sabe que a gente não tem já está mapeado, mas seria legal a gente mergulhar, chamar um engenheiro, chamar seu time técnico, entender sua arquitetura, para a gente poder ser bem preciso nessa resposta. Isso ao longo do processo a gente vai conversar no detalhe. Tem uma outra coisa, tudo que não tem integração, a sua agência ou o seu desenvolvedor que você contratou, eles conseguem integrar. A gente tem uma biblioteca de loaders, de integradores, que é aberta, é open source. Então você pode simplesmente, se está faltando alguma integração, você simplesmente pede para a agência e ela cria. Normalmente a gente cria, mas se for uma coisa muito específica para o seu caso de uso, por exemplo, você criou um sistema próprio, um back-end próprio, dá para integrar com a Deco, só precisa criar um integrador personalizado. Eu já trabalho com uma ferramenta de personalização que é Insider. Eu também uso outra ferramenta para teste AB que é o Optimizely. A Deco substitui essas ferramentas e não ficou muito claro para mim. Para essa resposta, eu preciso entender com especificidade que funcionalidade você usa. Tipo, o Optimizely, ele é uma ferramenta grande, ele tem um monte de funcionalidade. A maior parte delas, as marcas nem usam. Por exemplo, a Insider. A Insider tem uma funcionalidade que nós não temos, que é a CDP, a Customer Data Platform. Isso a gente não substituiria. Mas a Insider funcionaria muito bem integrada à Deco, porque a gente pode usar os dados da CDP da Insider para usar ferramentas de personalização da Deco. A Insider também tem uma ferramenta de personalização que seria substituída pela Deco, mas a Deco não substituiria a CDP da Insider. Então depende muito de quais funcionalidades você está usando em cada plataforma.
De novo, é uma conversa que a gente tem que ter com o time técnico, desenhar a sua arquitetura para poder checar o que você precisaria ter na Adecco funcionando para você conseguir migrar. Em questão de segurança, com normas de privacidade, LGPD, como é que a Adecco lida com os dados sensíveis do cliente que passa por vocês? A gente não tem checkout, os dados sensíveis, cartão de crédito, senha, eles não passam pela gente, né? Eles ficam dentro da solução que você escolheu. Então, os nossos dados, eles vêm de APIs abertas. Não tem muito dado sensível que passa pela Adecco. Eu entendi que vocês são uma startup nova ainda no mercado, né? O que acontece com o meu site se vocês falirem? Legal, então a gente recebe essa pergunta com alguma frequência, eu super entendo que tem esse risco, né, de lidar com uma startup, mas apesar de a gente ser startup, a gente tem um time super sênior, né, e o time está fazendo essa tecnologia pela terceira ou quarta vez, honestamente, a gente já está trabalhando com isso há bastante tempo e é por isso que em 9 meses de empresa a gente conseguiu evoluir tão rápido e ter um produto tão maduro, é porque o time basicamente sabe o que está fazendo. Nós não somos marinheiros de primeira viagem, né? Já estávamos nisso há muito tempo. Segundo ponto é que é legal você saber que a gente está super saudável financeiramente, né? A gente tem investidor, a gente acabou de receber um aporte, então nesse sentido o risco é nenhum. E por fim, na nossa tecnologia, apesar de a gente estar rodando a nossa própria infra, isso é uma opção. Você pode a qualquer momento cancelar, a gente não tem nenhum termo no contrato que te impede de fazer o cancelamento, você cancela a qualquer momento e você pode levar o seu código da loja para deployar, ou seja, para qualquer outra infraestrutura que você queira. Então nós não estamos te segurando na Adecco. Independente de a gente quebrar ou não, se você não quiser mais usar a Adecco, você leva o seu site para onde você quiser e a gente não é uma caixa preta que te impede de mexer. Ele vai continuar funcionando. Claro que você vai perder algumas funcionalidades. Você vai perder o nosso CMS, vai perder o teste AB, você vai perder o nosso Analytics, você vai ter que compor outras ferramentas para fazer isso e provavelmente vai ser muito mais caro. Mas a decisão, no final das contas, é sua. Você já tem algum case que você possa me mostrar em produção, com loja ativa, vendendo? Além disso, vocês também conseguem trabalhar com B2B ou Marketplace? Vocês têm alguma coisa para me mostrar? Então, a gente tem sim, a gente tem a loja store.com.br, a gente tem a zdog.com.br. Vale dizer que a Zdog ela não é um case especificamente de performance, ela é um case mais de personalização. É uma decisão do próprio cliente, eles estavam mais interessados em criar uma experiência de design incrível do que em deixar o site ultra rápido. A loja Store provavelmente é o site mais rápido do mundo, ou o e-commerce mais rápido do Brasil, como a gente diz. Eu tenho dito isso por aí, peço para me mandarem um link de e-commerce mais rápido. Ninguém nunca me mandou, talvez exista. Agora, a gente tem mais ou menos uns 30 clientes em implementação e em 3 plataformas diferentes. A gente não tem nenhum case, na verdade, B2B, não tem nenhum case de marketplace, mas a gente está doido para ter. Então, se estiver interessado na Adecco, traga e a gente conversa. Como é que funciona o suporte de vocês se eu precisar de alguma ajuda? Quais são os canais que eu posso entrar em contato? E qual é o tempo de resposta que vocês vão me dar? Então, normalmente a gente tem um canal na nossa comunidade no Discord. É um canal para agência, um canal para o cliente, um canal para cada projeto em implementação. Então, a gente cria canais dedicados para aquele projeto. Obviamente, você tem um suporte @Adecco, você pode mandar qualquer solicitação por e-mail. E nessa altura, assim, a gente está muito, muito próximo dos primeiros clientes. Então, a gente disponibiliza o WhatsApp, você pode me ligar, enfim. A gente está super aberto a qualquer canal que funcione para você, basicamente. Pelo que eu estou entendendo, vocês têm uma infraestrutura própria, não é mesmo? Então o que você está me dizendo é que além de eu ter o risco da plataforma de comércio poder cair, a Adecco também pode ter instabilidades e eventualmente cair, é isso? Sim, a gente tem uma infraestrutura própria e isso pode apresentar alguma instabilidade, isso pode cair, mas a chance disso acontecer é bem baixa. Nosso contrato ele garante um SLA de uptime, depende do tamanho do seu contrato, mas a gente pode conversar especificamente sobre essa cláusula, dado o tamanho do seu site. A nossa infraestrutura é a mesma infraestrutura que já é usada atualmente pelo Slack, pelo Supabase, pelo Netlify, que são gigantes, que tem bilhões de requests por mês. Então, assim, está servindo empresas globais gigantescas. Não vão ser os nossos e-commerce aqui que vão dar problema. Os nossos clientes atuais, eles já estão operando com alguns milhões de page views por mês. Então, não são lojas pequenas, são lojas médias para grandes. E a nossa infraestrutura não apresenta nenhum problema, nenhum risco considerável para esses clientes. Acho que vocês podem puxar eles para conversar, entender como está a experiência deles dentro da nossa infra. Estar na Edge já traz uma redundância para a gente, porque, como eu falei, a gente tem 35 servidores espalhados no mundo, então isso já tem uma redundância natural. Se o servidor de São Paulo traz alguma instabilidade, a gente consegue jogar o tráfego para o servidor do Chile, por exemplo. Se por acaso acontecer um desastre e o Deno Deploy, nossa infra cair, a gente tem uma redundância para o Fly.io. Então a gente está fazendo o que tem de mais sofisticado em termos de infraestrutura, é para não dar problema. Inclusive a gente cacheia por um tempo as APIs da plataforma de comércio, então a gente pode até inclusive reduzir sua instabilidade
da plataforma de comércio hoje em dia. Mas o risco existe e sim, a infraestrutura está com a gente. Vocês por acaso garantem a performance que vocês estão me prometendo em contrato? A gente não garante performance em contrato no sentido de nos responsabilizamos por você ter um site nota 90 no PageSpeed, simplesmente porque isso é uma decisão do cliente, né? No caso da ZDog, por exemplo, eles não implementaram o site buscando performance acima de 90 a qualquer custo. Eles fazem experimentos, eles testam se um vídeo vale a pena, se vale a pena uma imagem um pouco mais pesada, se eles criam alguma customização ou adicionam um serviço que pode abrir mão de performance por um tempo, mas que vai dar um pouco mais de conversão pelo ganho na experiência de navegação. Então, a escolha é sempre do cliente. O que a gente oferece em contrato é uma cláusula que nos responsabiliza por orientar o implementador, por entregar um site performático. Então, a gente dá um guia de boas práticas para as agências. Então, a gente se responsabiliza também por uma referência. Por exemplo, a nossa loja tema, a Fashion, ela é uma loja com performance altíssima, funcional. Loja Store é uma loja que está em produção, com performance super alta. Então a gente sempre vai ter uma referência para você poder fazer um benchmark e você ter acesso às melhores práticas. Então, chegamos a mais um quiz, mais um exercício. Você já sabe o que fazer. Você vai receber esse link aqui na tela, você vai acessar e vai responder as perguntas do formulário. Eu vou ler aqui com vocês só para vocês ficarem curiosos, se tiverem com preguiça de clicar no link. A primeira pergunta é, e aí, o que é Adecco? Nas suas próprias palavras. A segunda pergunta é, como que a Adecco promove performance? A terceira pergunta, como que a Adecco se diferencia de um CMS headless? Essa é um pouquinho tricky. A quarta, o que a Adecco oferece para além de performance? É só performance? E a última pergunta, como que é a nossa precificação? Como que a gente dá o preço para o cliente final? Bom, pessoal, feito o deck de vendas, agora é um bom momento para a gente mostrar o nosso produto. Como eu falei, na prática a gente mostra o produto no meio do deck comercial, mas agora a gente está adaptando esse formato para esse treinamento funcionar melhor, ficar mais didático. Então a gente também vai aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês detalhes do produto que a gente não mostra na apresentação comercial. Então eu estou mais preocupado aqui em você entender o produto no detalhe do que em você descobrir qual é o jeito mais eficiente de vender. Eu tenho certeza que você vai depois recortar o que mais interessa para o seu cliente e você vai contar as partes que mais importam. Agora vamos mergulhar no nosso produto. Vale dizer, mais uma vez, que as features do produto, a interface do produto, elas são de julho de 2023. A gente está sempre mexendo no produto, então é capaz do produto, atualmente, quando você está assistindo esse vídeo, ele está um pouquinho diferente do que eu estou apresentando para vocês aqui hoje. Ainda bem, porque é sinal que a gente está sempre melhorando. Para você não ter que refazer esse treinamento o tempo todo, para você estar sempre atualizado do nosso produto, a gente tem o Community Call lá no nosso Discord, que é onde a gente mantém a comunidade atualizada de todos os nossos lançamentos. Então fica ligado lá no Discord, na sexta-feira no canal de voz. É super rápido, dura 30 minutos, então acho que é uma oportunidade legal de vocês botarem na agenda. Mas vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que você precisa saber é que a Adecco ela possui um sandbox aberto, diferente das plataformas de comércio. Então é só você acessar a nossa landing page, fazer login, criar um time, um site e você tem acesso a praticamente todas as nossas funcionalidades. Esse sandbox ele funciona para sites iniciais, até uns 5.000 page views. Bom, na Adecco, cada time pode ter sites ilimitados, você pode criar quantos sites você quiser. Quando você cria um site dentro de um time, todos os membros do time vão ter acesso. E para editar os membros de um time, você clica aqui nos 3 pontinhos e você vai em gerenciar membros. A gente ainda não tem um jeito de você controlar as permissões de cada usuário, mas isso aí já está sendo implementado. Já já a gente lança. Na criação de site, você também vai escolher um template para você começar. Você vai ver que a gente tem 3 templates iniciais, mas os novos templates eles já estão sendo criados. A agência N1, por exemplo, tem um template dela. Se você tiver interesse em criar um template e disponibilizar para toda a nossa comunidade, você pode, inclusive, comercializar o seu template para os nossos clientes ou para outras agências. Dá uma olhada num dos nossos lançamentos, que é o Deco Hub. Está lá no final desse treinamento, na parte de Next Steps, né, dos próximos passos. Antes de continuar, você pode perceber que se você clicar na sua imagem de perfil, você tem acesso ao Dark ou Light Mode, que é uma funcionalidade ótima para desenvolvedores que adoram Dark Mode. E você pode trocar a língua da sua interface para português, para inglês ou para espanhol. A gente também tem um atalho para a comunidade e para a nossa documentação. Bom, quando você seleciona um site, você vai acessar o dashboard daquele site. Aqui você pode ver que a gente tem um domínio do projeto, que é o URL, que você pode acessar esse site em produção. A gente tem também um link do GitHub. Sempre que você clica num site na Adecco, a gente está criando um repositório no GitHub para você. No início, esse repositório ele fica no nosso domínio público, mas você pode solicitar para a gente migra
esse repositório por um domínio privado seu, sem problema nenhum. Você também pode checar aqui quem que realizou a última atualização desse site, tá vendo? Na direita que você verifica o score do PageSpeed Insights desse site. Se você clicar nesse score, ele vai atualizar. Eu não vou clicar agora porque vai levar um tempo para atualizar. Aqui na esquerda, você tem um thumbnail da sua página, que esse thumbnail é atualizado sempre que você clica nesse ícone de refresh. Mais para baixo aqui para a direita, você encontra um resumo das informações de SEO e dos meta tags do seu site. Você pode editar, você pode trocar o title, o description, o thumbnail que aparece no LinkedIn ou que aparece no WhatsApp, por aí vai. Descendo um pouco mais, você vai ter uma lista de domínios, onde você vai adicionar um domínio da sua propriedade e o acesso ao seu repositório do GitHub. Você pode fornecer o acesso do GitHub para quem você quiser. É só adicionar o usuário aqui que ele passa a poder codar. Um detalhe importante aqui, que pode passar desapercebido para você, é o seletor de ambiente, que é uma feature super legal. Na Adecco, a gente te permite escolher qual ambiente que o seu editor está utilizando. Você pode trabalhar, por exemplo, em cima do site em produção, ou você pode trabalhar em cima de qualquer branch que foi criada nos arquivos do seu site, ou você pode clonar os arquivos para a sua máquina e trabalhar em localhost. Isso é uma funcionalidade para desenvolvedores que acelera muito a colaboração, fazer debugging, acelera muito o trabalho de desenvolvimento. Bom, o coração do nosso produto está aqui, no nosso editor de páginas. Ele oferece ao time de negócio, ao time de marketing, toda a capacidade que eles precisam para criar e para editar páginas de um jeito muito fácil. Eu estou vendo aqui uma lista de páginas, eu vou entrar na home, por exemplo, e aí eu quero destacar algumas funcionalidades já na top bar, tá vendo? Por exemplo, aqui eu tenho o seletor de ambiente, que eu já falei para vocês, eu tenho um link de rascunho. Na Adecco, toda alteração que você faz numa página fica salva no link de rascunho, ela não entra em produção. Ela só entra em produção se você clicar aqui em salvar, clicar em publicar e aí escolher para substituir a página. Mesmo assim, se você for aqui nos revisions, você consegue voltar para qualquer alteração feita nessa página instantaneamente, tá vendo? Todas as alterações estão salvas pelo usuário, pelo horário, assim como você tem no Google Docs, por exemplo. A gente também tem em todas as páginas as métricas de performance. Elas vão te resumir em tempo real quanto que cada componente está afetando na performance desse site, o peso do HTML, o peso das islands, ou seja, o JavaScript que está sendo rodado no cliente, o peso do JSON. Isso vai ajudar muito o seu time a gerenciar a performance do seu site, a checar o impacto que cada componente está trazendo para o tempo de carregamento da sua página. A gente tem também o seletor de dispositivo, que você pode verificar a responsividade do site, por exemplo, a versão para celular, a versão para tablet, a versão para desktop. E aqui no fim da top bar, a gente tem todos os usuários que estão ativos nessa página, parecido com o que você tem num Figma ou num Miro da vida. Você pode verificar quem que está fazendo a alteração em tempo real, no mesmo local que você, para evitar duplicidade, ligar para a pessoa e falar, opa, não mexe aí não, estou mexendo nesse componente agora. Mais embaixo na interface, agora você vai encontrar a pré-visualização do seu site aqui na esquerda, e você vai encontrar um painel com uma lista de sections na direita. Se eu quiser editar um componente, é muito fácil. Eu clico aqui na section, por exemplo, nesse carrossel, clico na imagem, adiciono uma imagem, clico nessa imagem que eu quero editar, e eu escolho se eu quero trocar a versão do desktop ou do celular, escolho uma imagem de um banco de imagem, ou eu subo uma imagem do meu computador, e pronto, o banner está trocado. Rapidinho, carrega, foi. A gente tem um otimizador de imagem embutido aqui. Eu também posso trocar muito facilmente a ordem das minhas sections, tá vendo? Eu clico aqui diretamente nas sections, no próprio componente, para cima, para baixo, ou eu arrasto aqui na lista de sections, por exemplo, eu vou trocar esse componente de benefícios, vou botar ele em cima do carrossel. E pronto, tá trocado. Percebe que a gente tem também uma diferenciação entre os componentes que são globais, que tem esse íconezinho, e os componentes que não são globais. Os componentes globais, por exemplo, esse header aqui, tá vendo? Esse do menu. Quando eu altero ele, eu estou mudando todas as instâncias desse componente em todas as páginas que ele está sendo inserido. O header, por exemplo, se eu altero, ele não altera só na home, ele altera em todas as páginas que ele foi colocado. Mesmo assim, eu posso em qualquer momento dar detach, ou seja, eu posso desvincular esse componente, dizer que esse componente não é mais um componente global, e eu posso fazer uma alteração que só vai afetar essa página aqui em questão. Então, se eu dou detach nesse header, eu faço uma alteração e só mexe aqui agora na home. Eu também posso adicionar novas sections nessa página. E lá embaixo eu clico em novas sections ou clico nesse íconezinho azul e vai abrir uma grande biblioteca de componentes que foram pré-construídos. Essa nossa biblioteca padrão, você está vendo? Eu tenho várias opções de headers, eu tenho opções de galerias de imagem, eu tenho opções de content, timer, o que você precisa. Esses componentes eles foram criados pelo nosso time
e otimizados na unha, para eles terem muita performance. Ou seja, eles têm muito pouco JavaScript, eles têm muito pouco CSS. Mas essa biblioteca é só a nossa biblioteca inicial. Você pode estender ela, como eu falei lá atrás na nossa apresentação. Você vai no código, seu desenvolvedor cria um novo componente, edita um componente, cria uma nova forma de editar o componente. Toda a nossa interface é completamente extensível. Você decide o que você quer que tenha no seu site, como que seu site se comporta, como que ele é visualizado, como que ele se expressa para o seu cliente. E além disso tudo, em cada section, você pode possuir vários estilos. Então deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu vou selecionar esse footer. Tá vendo aqui que eu tenho várias variações de layout dentro de uma mesma section? Por exemplo, eu tenho variação 1, variação 2, variação 3, se eu clico numa, ele muda o look and feel. Esses componentes, eles compartilham o mesmo conteúdo, mas eles são construídos de formas diferentes, de look and feel diferentes. Para cada variação, eu posso, por exemplo, esconder a logo, eu posso esconder os métodos de pagamento, eu posso trocar a cor do fundo. E por trás de todas essas sections tem um paradigma muito importante de comunicar. Todas essas opções de alteração de estilo, essas propriedades que eu edito, tudo isso foi uma escolha do desenvolvedor que fez essa section. O dev que decide como que cada componente vai ser editado. Ele cria esse form que vocês estão vendo aqui no código. Ele decide quais propriedades cada elemento vai possuir. Isso significa que o que a gente está fazendo é entregando para o desenvolvedor total flexibilidade para ele adicionar novos componentes, editar, estender e decidir como que esses componentes são editáveis pelo usuário de negócios no final das contas. É como se ele estivesse construindo o próprio WordPress, ou ele estivesse construindo o próprio Webflow, Wix da vida. Então o dev decide como que ele quer que aquele componente seja editado pelo usuário final, para ele economizar tempo, né? Não vir depois uma pessoa pedindo uma alteração que exige código. Agora ele entrega o componente para o usuário de negócio editar, troca fundo, outro troca tipografia, troca tamanho de fonte, coloca um rich text, a linha direita ou esquerda, ele decide esse formzinho que foi criado aqui. Beleza. A gente viu, então, várias alterações em componentes que são estáticos, tá? Trocar um banner, trocar um texto. Mas como é que eu faço para alterar um componente dinâmico? Ou seja, um componente que está puxando um dado de uma API. É o caso, por exemplo, da prateleira de produtos, a shelf. Nesse caso, a gente vai usar o que a gente chama de loader. O loader é uma função que devolve algum valor. No caso da prateleira de produto, eu tenho uma função que vai lá no catálogo da plataforma de comércio e me devolve uma lista de produtos para ser exibida. Nessa prateleira, a gente está usando aqui o Intelligent Search. Tá vendo? Para puxar o produto do catálogo, que tem o termo aqui skincare. Eu posso dizer que eu quero puxar produtos com outro termo. Por exemplo, eu quero puxar produtos do termo shampoo. E eu também posso trocar essa função. Tipo, ao invés de eu puxar produtos do catálogo da Vetex, eu puxo produtos de um outro catálogo, de uma outra conta, uma conta da Shopify. Agora eu vou trocar o loader, selecionar o loader da Shopify, mudar o termo, porque não tem shampoo nesse catálogo. Vou pegar qualquer produto com a letra A, por exemplo, e pronto. Olha só, além do componente ele ser reutilizável, ele ser extensível, ele ser editável, ele também é um componente universal, porque o mesmo site, o mesmo componente, funciona em cima de qualquer plataforma. Eu não mexi na estilização do componente, ele já está pronto. Eu só troquei de onde ele está puxando o dado, e ele continua funcionando em cima de outra plataforma. É isso que eu quis dizer para vocês quando eu falei que a Deco é agnóstica. Uma vez que você tem seu site na Deco, você troca de plataforma ou você troca de API, como você quiser. Legal, agora vamos dizer que você começou um site novo, você adicionou seus blocos, mas agora você quer que a sua loja fique um pouco mais com a sua cara. Né? Quer mudar as cores, você quer mudar o espaçamento, a tipografia. A gente tem um jeito de você tematizar toda a sua loja usando o nosso bloco de temas. Na Deco, todos os blocos eles são construídos com tokens. O que significa que, ao invés de você dizer que a cor do fundo de um componente ela é cinza, você diz que a cor do fundo do componente ela é a cor primária do seu tema. Isso é importante porque se eu mudo a cor primária do meu tema, eu mudo a tipografia no meu tema, eu mudo todo o look and feel da loja. Eu só preciso mudar o design system, as cores primárias, secundárias, terciárias, a tipografia primária, a tipografia de título, e eu mudo a página inteira. Por exemplo, eu vou mudar o tema da minha loja aqui de Pharma para Fun. E olha só, bum! Todo o meu site foi tematizado para um novo esquema de cores, para um novo esquema de fonte, novos tamanhos, novos espaçamentos. Isso acelera muito a estilização e o desenvolvimento da sua loja. Porque você pode começar com um tema preto e branco
e rapidamente customizar todo esse tema para ele ficar nas cores e no design system da sua própria marca. Pensa, por exemplo, no caso de uma Black Friday, que você quer o mesmo layout do site, mas você quer mudar o seu esquema de cores para ficar um site escuro, um site em dark mode. Você consegue fazer isso com muita facilidade. Eu fiz, então, algumas variações no meu site e agora eu quero testar essas variações. Na Deco, sempre que você publica uma página, a gente te pergunta se você quer substituir essa página em produção ou se você quer criar um teste AB. Olha só como é que é simples você testar uma funcionalidade nova. Aí agora você não tem mais aquela discussão eterna entre, sei lá, o gerente e o funcionário e o analista de qual vai ser o melhor banner. Você se liga os dois, faz um teste AB e vê qual que funciona melhor. Eu faço uma alteração, clico em publicar, digo que eu quero que isso vá para 50% do tráfego da minha audiência e pronto. Beleza, mas criar um teste AB é só um jeito de você criar e você exibir o seu site para uma audiência específica. O que eu quero dizer? Que quando eu crio um teste AB, eu crio uma variante. Ou seja, eu estou criando uma variação do meu site para uma audiência específica. Agora, olha o que acontece. Eu posso alterar a forma que eu recordo essa audiência, usando o que a gente chama de matchers. Eu tenho vários matchers pré-prontos aqui, estão vendo? Por exemplo, eu posso usar um date matcher e dizer que meu site ele vai ser exibido de um jeito de manhã, ele vai ser exibido de um jeito de tarde, ele vai ser exibido de um jeito de noite, ou um jeito na segunda, um jeito na quarta. Ou com esse date matcher, eu posso agendar uma alteração. Eu quero que o meu site, que esse banner entre, essa alteração entre, só na quarta-feira e seja desligado na sexta-feira. Eu posso configurar a minha página para a audiência que eu quiser. Inclusive, esses matchers, eles são compostos. Eu posso somar um matcher de data com um matcher de geografia, com um matcher de device. Então, só pessoas que entraram do iPhone em São Paulo na quarta-feira vão ver aquele site. Só que esses matchers que eu estou mostrando para vocês são só alguns dos matchers possíveis. O seu time pode criar os seus próprios matchers. E é aqui que a mágica começa a aparecer. Porque você pode conectar com o seu CRM, a sua CDP, ou os próprios dados de compra dos seus usuários na plataforma de comércio, e você quer dizer que seu site performa diferente para usuários que já compraram um produto, ou que já acessaram uma URL, ou que já gastaram tanto tempo no site, ou que já entraram na sua loja física e compraram determinada categoria de produto, ou quem sabe para aniversariantes do mês, ou quem já gastou R$500 no ano passado. Você cria a audiência que você quiser, recorta isso como um matcher, e você passa a exibir o site para aquela audiência. Isso agora te permite ter não só um site, mas você tem uma experiência para cada pessoa quase. Você que decide como que a sua marca quer se expressar para cada recorte. E lembrando aquilo que eu falei lá no começo, todas essas alterações que o seu time tem feito, todas essas alterações ficam salvas no Revisions. Clica aqui em Revisions e você vai ver uma lista de alterações feitas por cada pessoa em que data. Você consegue voltar atrás a qualquer momento. Mas, ok, Revisions é ótimo, mas vamos dizer que deu um problema no seu site. E aí agora você não quer mais voltar atrás numa só página. Você precisa voltar atrás em todas as páginas, porque o site parou de funcionar. Você não sabe onde deu problema, então você está tendo que investigar um bug. Mas você está perdendo venda, você quer resolver rápido. Como que você faz? Você usa o que a gente chama de releases, ou em português a gente chama de lançamentos. Nos releases, e essa é uma funcionalidade que eu adoro, vou contar por quê, você vê todas as alterações feitas no seu site inteiro. Quem fez e quando fez, em que data. E por que eu adoro essa funcionalidade? Porque aqui você vê quanto que a Deco deixa o site fácil de mexer, fácil de alterar. Todas essas alterações ficam registradas. E você e o seu time veem quem que está editando o componente, quem que está montando página, quem está criando variante. Então, além de performance, lembra, além de deixar o site rápido, o que a gente quer aqui é tornar a experiência de evoluir o seu site continuamente algo fácil, algo recorrente, que o seu time inteiro possa estar criando, mexendo, experimentando algo novo basicamente todos os dias. Quando eu entro no Revisions de um site em produção, eu vejo a quantidade de alterações que o time passou a fazer no site depois que ele veio para a Deco. E é isso que faz com que as conversões aumentem ao longo do tempo. No fim, a gente tem o Analytics. E bom, a gente sabe que todo site vai usar o Google Analytics, então a nossa intenção não é substituir o GA, mas a gente quer oferecer alguns dados que são complementares. Então, aqui em Web Vitals,
A gente exibe os dados de performance do seu site ao longo do tempo. Não é só uma fotografia daquele momento. E a grande vantagem do nosso jeito de medir performance é que a gente está usando dados reais da navegação dos seus usuários. Então, é o dispositivo que o usuário, de fato, usou na hora dele acessar a sua loja. Um site que é carregado num iPhone, ele carrega muito mais rápido do que num Nokia tijolão. Então, no Google PageSpeed Insights, não consegue fazer uma simulação de dispositivo real, porque é um teste de laboratório. Aqui a gente está usando o dado real do seu usuário, então ele é muito fiel à sua realidade. Em Audiences, a gente te exibe alguns dados de navegação, tipo o número de page views, a origem do tráfego, as páginas mais visitadas. E a gente sabe que essas informações elas já estão no seu Google Analytics, mas muito em breve aqui a gente vai te dar a opção de personalizar esse dashboard e puxar dados de qualquer API. Então você pode criar um dashboard de Analytics usando os dados de toda a sua jornada de compra, compondo os dados de outros serviços que você já tenha contratado, já estejam funcionando na sua arquitetura. E aqui no Error Logs, a gente registra os erros de deploy, os erros de navegação. Isso é muito útil para monitorar a instabilidade, encontrar bug, enfim, esse tipo de coisa. De até 5 minutinhos, se você não conhece o Loom, procura no Google, é super fácil. Grava um Loom de 5 minutos, acho que a conta free, a gratuita do Loom, ela já permite você gravar 5 minutos, fazendo uma demo do nosso produto do seu jeito. Não precisa seguir essa estrutura que eu mostrei para vocês. Vai lá no nosso site, cria uma conta, cria um site, reproduz a Product Demo, a Fashion, que é a nossa loja template, dá uma mexida nele para você ganhar familiaridade com a nossa interface, e aí você vai gravar um Loom vendendo a Adecco para um cliente seu, mostrando as principais funcionalidades que a Adecco tem, e aí você vai mandar esse Loom nesse link aqui do formulário que vocês estão vendo, beleza?